Ô glória! Quantos estão prontos para receber um pouco mais da palavra? Amém. Aleluia! Meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, como já foi dito. E atualmente eu moro em Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba. Eu fui para lá em 1996 para morar com um casal de americanos do Alabama e nunca mais voltei para minha casa. Eu tenho aqui, viu, querido? Eu tenho aqui, ó. Tranquilo. Se vier mais eu posso derrubar tudo e não vai prestar. E não voltei mais para minha casa. De lá depois fui para o Rio de Janeiro. Ainda passei 3 anos e meio na zona oeste ali do Rio. Casei com uma carioca. A gente mudou para Campina Grande novamente e o meu filho nasceu na Paraíba. Ele é o único paraibano verdadeiro. Então é uma esposa carioca, um marido cearense e um filho paraibano. É uma verdadeira família missionária, né? E hoje aqui pela manhã eu vou falar com vocês a respeito do arrebatamento. Ô glória! Muito bom. Vocês sabem que de vez em quando surge alguém dizendo até que não existe arrebatamento, né? De vez em quando aparece alguém falando isso. Eu não estou nem falando sobre as disputas mais populares, como essa questão de se decidir se o arrebatamento é antes, durante ou depois. Tem gente que diz que nem existe arrebatamento. E hoje pela manhã você vai sair daqui com a certeza absoluta de que o arrebatamento é uma coisa bíblica, e vou fazer o meu melhor para tentar convencer você de que o arrebatamento acontecerá antes do primeiro dia dos 7 anos da tribulação. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou explanar com vocês alguns textos. Eu falo relativamente rápido, é natural, eu nasci assim. Às vezes, quando eu estou empolgado debaixo da unção, eu falo mais rápido ainda. Então, eu quero que vocês ajudem, tá? Se eu tiver muito acelerado, vocês vão fazer assim, ó, como se estivesse num show de hip hop. Sabe como é que é? Faz com a mão aí para eu ver. Isso. Se a minha esposa estivesse aqui, ela diria: Natan, menos, mas como não está, vocês vão ter que me ajudar, tá? Eu falo rápido. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou prometer que vou tentar falar mais devagar, desde que vocês me garantam que vão pensar um pouco mais rápido. Aí a gente se encontra no meio do caminho, né? Primeira passagem que eu quero que vocês abram, 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16. 2 Pedro 3, 15 e 16. E vocês vão notar que a maior parte do tempo, pelo menos hoje pela manhã, eu vou falar sobre Paulo. Paulo é um elemento importante na doutrina do arrebatamento, não somente nessa questão, em diversas áreas também. Mas como a gente vai falar do arrebatamento, eu quero demonstrar aqui a importância de Paulo, a contribuição de Paulo nessa questão doutrinária. E nada melhor do que ouvirmos o testemunho de Pedro falando de Paulo, para a gente observar a relevância que o homem tinha. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, está escrito assim: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, os instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Amém, gente? Há muita coisa interessante aqui nessa declaração de Pedro. Em primeiro lugar, a gente sabe que Pedro é uma pessoa importante. Afinal de contas, ele fazia parte dos 12 apóstolos. E além disso, ele fazia parte daquele círculo íntimo que estava mais próximo de Jesus em ocasiões especiais, né? Que depois, posteriormente, se transformaram também naquilo que é chamado de as colunas da igreja de Jerusalém: Pedro, Tiago e João. Os 3 talvez mais próximos de Jesus durante o seu ministério terreno. O próprio Pedro, que alguns dizem que foi o primeiro papa, né? Pedro diz que Paulo é muito importante. Ele diz que Paulo escreve segundo, observe a expressão, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro está dizendo, o que esse homem fala não é uma coisa que ele conquistou, que ele desenvolveu, que ele aprendeu num curso, não foi de um seminário. Isso aí é uma coisa que Deus deu para ele. Ele diz, é uma sabedoria que foi dada, não foi desenvolvida, ela foi dada, veio do céu para a terra. E essa expressão Pedro já tinha ouvido ser usada para Jesus. Vocês devem lembrar que lá em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 6, nós temos o registro de que Jesus voltou à sua terra natal, seus discípulos foram com ele, e os seus conterrâneos
seus compatriotas, seus vizinhos, os familiares se admiraram de que Jesus estivesse diferente. Alguns perguntavam: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Essa mesma frase foi dita a Jesus, claro, por causa da unção que estava sobre ele, desde o batismo de arrependimento pregado por João. Só que Pedro ouviu isso ser dito a respeito de Jesus, e sem qualquer tipo de problema, Pedro usa a mesma frase falando a respeito de Paulo. Ô glória! Então a sabedoria de Paulo para falar, a sabedoria de Paulo para escrever, era uma coisa divinamente concedida. Não era uma coisa humana, não era uma coisa desenvolvida, não era necessariamente uma habilidade natural, mas era uma sabedoria que lhe foi dada. Pedro está reconhecendo que é de Deus. É isso que ele diz. Que é por isso que ele fala, ao falar acerca destes assuntos, como de fato ele costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender, que os ignorantes, os instáveis deturpam, como costumam fazer com todas as escrituras. Na verdade, Pedro usa a expressão como fazem com as demais escrituras. Talvez Pedro tenha sido o primeiro na história da igreja a dizer que aquilo que Paulo escrevia deveria estar na Bíblia, né? Porque ele diz: deturpam como fazem com as demais escrituras. Porque para Pedro, o que Paulo escreve é a palavra de Deus. Por que o texto de Paulo é considerado por Pedro como escritura divinamente inspirada e por isso útil para ensinar, para educar, para corrigir, para repreender, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra? Porque é um conhecimento que não foi desenvolvido, é um conhecimento que foi recebido. Esta característica é muito importante e a gente tem que começar com esse texto, como eu escolhi, porque a gente já começa a perceber que o próprio Pedro, que andava com Jesus, né, uma das colunas da igreja de Jerusalém, reconhecia o que havia de Deus na vida de Paulo. E vocês sabem que reconhecimento é uma coisa muito pessoal. Claro que ele está enaltecendo o ministério, a graça, o dom de Deus na vida de Paulo, mas a gente tem que observar a grandeza de Pedro também. O homem tem a humildade de reconhecer isso, ele que andou com Jesus, ele que fazia parte dos 12, coluna da igreja em Jerusalém, ele dizer: eu sei o que Paulo fala em todas as suas epístolas. Ele disse isso. Paulo fala acerca desses assuntos, como é seu costume fazer em todas as suas epístolas. Por que Pedro está falando isso? Porque Pedro lia tudo o que Paulo escrevia. Não há humildade da parte de Pedro não, gente? Há humildade ou não da parte de Pedro? É humildade. Ele reconhecer isso, ver que o homem está sendo guiado por Deus, usado por Deus, falando as coisas que Deus gostaria que falasse. E ele disse: eu leio tudo que esse homem escreve. A gente não tem nenhuma epístola de Paulo para Pedro, vocês sabem disso. Nós temos epístolas de Paulo para Timóteo, para Tito, para Filemon, para os Colossenses, para os Laodicenses, como ele menciona na epístola aos Colossenses. Nós temos cartas de Paulo para muita gente, para muito povo, mas não tem uma carta de Paulo para Pedro. Mas Pedro diz: eu leio tudo que ele escreve, porque Pedro entendia que não importava se a carta era para ele. Pedro não estava interessado em saber para quem era a carta, ele queria saber de quem era a carta. É isso que a gente tem que prestar atenção aqui, porque Paulo é uma figura diferente. Pedro era uma referência para a igreja cristã, uma referência cristã na igreja primitiva. Mas pelo que parece, nas próprias palavras de Pedro, Paulo era uma referência para as referências. Paulo era uma referência para Pedro. Pedro parecia aprender com o que Paulo falava. E eu sei que a gente poderia falar muito mais desse texto, mas eu preciso continuar. Mas antes disso eu queria chamar a atenção de vocês para observar o seguinte: nem tudo o que vem de Deus, nem tudo o que é reconhecidamente divino significa que é fácil de se entender. Porque o próprio Pedro disse: tem coisa difícil de entender. Mas ele não disse que vinha do alto, ele não disse que é uma sabedoria que foi dada, não é uma coisa que veio de Deus. É porque nós somos preconceituosos. Nós pensamos que tudo que é de Deus é simples, tudo que é de Deus é fácil, tudo que é de Deus dá para entender logo de cara. Nem sempre. Jesus foi ungido por Deus, pelo Espírito Santo, a própria expressão da pessoa do Pai aqui na terra, e nem conseguia convencer todo mundo.
Em João capítulo 7, versículo 12, está escrito que havia murmuração entre as multidões a respeito de Jesus Cristo. Uns diziam: pense num caba bom. E os outros diziam: muito pelo contrário, ele engana o povo. Jesus. Tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava. Tinha gente que dizia que ele era muito bom, e tinha gente que dizia que ele tinha muita lábia, que enganava o povo. Então, gente, nem sempre aquilo que é de Deus vai ser fácil de ser entendido, fácil de ser assimilado. Jesus tinha consciência que as palavras que ele falava não eram lá muito comuns. Ele sabia disso. Tanto que em João capítulo 8, ele disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi só Jesus dizer isso que os judeus que haviam crido disseram: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Que história é essa? Já se escandalizaram, já ficaram com raiva e já fecharam o coração. Mas Jesus disse: vocês precisam permanecer na palavra. Perseverança, resiliência, não pode desistir, porque você ouve, pode não fazer sentido no primeiro momento, mas há necessidade de permanência, porque Jesus disse: se permanecer, vai conhecer. Ele está falando sobre alcançar o entendimento daquilo que foi dito. Então tem coisas que não são tão simples, tá? E isso deveria servir de estímulo e não de desânimo, porque a Bíblia já prevê dificuldades na nossa aprendizagem ao longo do caminho. Eu sei que tem coisa na escatologia, não só na escatologia, mas eu sei que há coisas difíceis na Bíblia, assuntos um pouco mais complicados do que outros, mas estamos em um processo de crescimento. Então a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, a gente tem que estar predisposto para passar talvez mais tempo do que a gente gostaria estudando aquele assunto, até chegar numa compreensão básica, mínima a respeito daquilo ali. Se você se acha incapaz de entender logo de cara, coloca aquele assunto numa gavetinha de azeite, deixa guardado, vai estudar outra coisa, não se desespera, tá bom? Muito obrigado pelo entusiasmo. Agora, voltando aqui para 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, tem outra coisa que eu gostaria de mencionar. Ele diz: nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Eu sei que isso não tem nada a ver com o assunto, mas isso me salta aos olhos. E claro, a gente poderia fazer aqui uma ministração toda de 1-2 horas só sobre esse assunto. Quem tiver curiosidade depois de estudar, procura no meu canal do YouTube, na internet, no meu site, onde vocês quiserem, pela pregação: o Senhor é o seu pastor ou o pastor é o seu Senhor. Depois você procura, porque infelizmente ao longo da história da igreja, pelo que a gente sabe, a igreja cristã atual, que nós consideramos evangélica, ela saiu do catolicismo, mas parece que o catolicismo não saiu da gente. A hierarquia de autoridade eclesiástica, como a gente gosta de chamar, ela foi instituída através do crescimento da igreja católica. E aí surgiram os metropolitanos, os bispos, arcebispos, e assim foi nessa hierarquia espiritual. E hoje em dia, nós temos o mesmo costume que veio de lá e a gente não sabe. Hoje em dia tem lugares que, se você não chamar a pessoa pelo título que supostamente ela possui, você é disciplinado. Se você, antes de falar com a pessoa, não disser: ó vice-deus, soberano, autoridade, pastor, reverendo, patriarca, homem de Deus, se você não falar, você vai para o banco. Vocês sabiam disso? Eu não estou falando de vocês não, gente, pode sorrir, fica tranquilo. Mas tem por aí, tem lugar assim por aí. Se você não falar, né? Por quê? Porque eles acham que é falta de respeito chamar a pessoa pelo nome que a mamãe deu. Acha que é falta de respeito. Mas quando você vai para a Bíblia, você não vê esse tipo de coisa. O comportamento e o tratamento de uns para com os outros é pelo primeiro nome. Você vê Pedro falando de Paulo, Paulo falando de Pedro. Paulo fala sobre Pedro lá em Gálatas. Ele diz: quando encontrei Cefas, fui a Jerusalém, eu vi Tiago, João. Ele fala os nomes, até os seus companheiros de ministério. Ele diz: eu, Silvano, Timóteo. Por que ele não diz o pastor Silvano, o reverendo Timóteo? Por que ele chama pelo nome? Que intimidade é essa? Porque nós somos irmãos. Somos irmãos. Aí você vê Pedro exaltando Paulo, e como é que ele chama ele? Meu amado irmão Paulo. E eu vou parar agora, estou ficando com raiva. Vamos para frente. O importante, isso foi só um parênteses, né? Depois vocês vão estudar mais sobre isso, procura lá. Mas
eu quero que vocês observem que Pedro tem uma admiração por Paulo. Ele reconhece a unção na vida do homem. Ele diz que o que ele fala é de Deus, não é da cabeça dele. Ele não desenvolveu, ele recebeu. É uma sabedoria que lhe foi dada. Aí a gente pensa, bom, se é assim, vamos estudar sobre Paulo, né? Vamos observar as características do seu chamado, do seu ministério, para que a gente possa entender o que gerou essa admiração profunda no coração de Pedro, o primeiro Papa, o homem que andou com Jesus, né? Eu sou cearense, tá, gente? Então ninguém se escandalize. Cearense é assim mesmo, já nasce contando piada. Mas vamos olhar as características do chamado e do ministério de Paulo. Abre comigo, nós temos 3 textos, tá? Deixa eu falar aqui antes da gente fazer a leitura. Nós temos 3 textos no livro de Atos. Claro que a gente poderia usar outros, mas esses 3 são básicos e suficientes para nos mostrar essa característica diferenciada do ministério de Paulo, que serve de referência e estímulo para cada um de nós, é claro, mas é uma coisa que Deus fez com ele. Em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26, a gente vai abrir daqui a pouco. A gente vai encontrar elementos do chamado e do ministério de Paulo que vão nos fazer entender ainda mais por que Pedro o admirava. Por que Pedro acreditava que todo crente deve considerar o que Paulo escreve como a palavra de Deus. Por que os textos de Paulo deveriam estar no cânon da Bíblia. Por que o que ele fala é importante para o crescimento espiritual de um apóstolo como Pedro. E claro, consequentemente, para toda a igreja. Em Atos capítulo 9, versículo 15, está escrito assim. Isso aqui é Deus tratando com Ananias. Vocês devem saber da história. Ananias foi aquele homem que foi enviado por Deus para falar com Paulo sobre o seu chamado, o seu ministério. E no versículo 15, o Senhor lhe disse: Ananias, vai! Porque Ananias estava reticente, né? Dizendo, esse homem aí não perseguiu a igreja, não tentou destruir a fé que a gente tenta desenvolver, etc e tal. Aí disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, bem como perante os filhos de Israel. Eu sei que aí no meio tem gentios, reis e filhos de Israel, mas eu queria que você observasse os 2 extremos, gentios e judeus, né? Porque ele está falando sobre o chamado de Paulo se estender aos gentios, claro, aos reis, às pessoas de influência, de autoridade do mundo, mas também aos israelitas, aos filhos de Israel. Por que eu acho importante a gente observar isso? Porque de vez em quando a gente pensa que Paulo só foi chamado para falar para gentil, né? De vez em quando Paulo glorifica o ministério dele entre os gentios, e na maioria das vezes era para pôr em ciúmes os da sua própria nação, para pôr em ciúmes os judeus, mas isso não significa que Paulo era somente o apóstolo dos gentios, como se ele tivesse sido chamado só para pregar para gentil. Não é isso, a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum, pelo contrário, Paulo ele foi chamado desde o começo, como você acabou de ler, para pregar para judeu e para gentil. Amém, gente? É por isso que Paulo, quando chegava em determinadas cidades, ele procurava uma sinagoga. Uma vez eu lendo um comentário bíblico, a gente vê tanta coisa por aí, né, nesses seminários por aí afora, porque cemitério e seminário são palavras parecidas, às vezes eu me confundo. Mas eu estava lendo um comentário bíblico na época que eu estava estudando, e o autor da obra dizia: eis a razão por que Paulo sofria tanto em sua caminhada ministerial. Insistia em querer fazer o que Deus não o chamou para fazer. Ficava sempre procurando os judeus, entrando na sinagoga, querendo pegar para os judeus. Mas o homem era apóstolo para os gentios, desobediente. A consequência foi essa: apedrejamento, naufrágio, uma cobra na ilha de Malta. Como se fosse consequência da desobediência de Paulo, que estava querendo pregar para os judeus, por amor pessoal, por se importar, e estava desobedecendo ao chamado de Deus. Não, gente, não, ele foi chamado por Jesus para pregar para os judeus e para os gentios. É exatamente o que está escrito aqui. E nos outros 2 textos que eu falei para vocês que a gente vai ler, né, 22 e 26, daqui a pouco a gente olha, também falam a mesma coisa. Eu sei que nem sempre a gente observa, porque a gente não tem o costume de interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Mas se eu considerasse o texto de Atos 9 e 15, ao estudar os outros 2 que a gente vai ver, você percebe que eles estão se complementando. Não há contradição, porque a Bíblia é a verdade não se contradiz, ela se complementa.
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender: por que Paulo falava tanto com o judeu, procurava tanto o judeu, falava tanto dos judeus? Porque fazia parte do ministério dele. Amém, gente? Não é à toa que Paulo é uma grande referência cristã. E embora ele tenha entrado no ministério tardiamente em relação aos primeiros apóstolos, você observa que até mesmo Pedro estava sempre de olho naquilo que ele tinha para falar a respeito dos assuntos. Por isso é que Paulo foi escolhido para escrever mais partes do Novo Testamento do que os próprios primeiros apóstolos. Enquanto os primeiros apóstolos tinham uma espécie de dedicação maior ao povo de Israel, tirando aí talvez Pedro, que foi conduzido pelo Espírito Santo aí à casa de Cornélio, e um dos primeiros a fazer isso, mas Paulo, ele tinha esse ministério misto. Que é por isso que as coisas que Paulo falava a respeito da convivência de judeus com gentios, e a questão das coisas da lei, a regra dietética dos judeus, a guarda do sábado, a circuncisão, deixavam Pedro e os demais um pouco confusos. Eles achavam difícil de entender, porque não compreendiam muito bem o que Paulo estava tentando falar. Mas o que Paulo falava era uma instrução divina concedida por Jesus Cristo para ele. Mas o objetivo era falar para judeus e falar para gentios. Então nunca pense essa tolice de dizer que Paulo falava para os judeus por desobediência. Não, ele estava sendo obediente, porque o chamado dele era para judeus e gentios. Amém, gente? E depois, em Atos capítulo 22, do versículo 12 ao 15, você vai ver que é o segundo texto que eu falei que leríamos sobre o chamado e o ministério de Paulo. É um registro diferente, com palavras que não são as mesmas, graças a Deus, que vai trazer mais luz a respeito de alguns detalhes. No versículo 12 de Atos 22, diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e isso é Paulo contando a história, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para finalidade, objetivo, propósito. Para que Deus escolheu Paulo? Olha as palavras inspiradas de Ananias. Ele diz: te escolheu para, número 1, conheceres a sua vontade. Oh glória! Número 2, para veres o justo. Número 3, para ouvires uma voz da própria boca dele. Você já pensou ser escolhido para ouvir Jesus falar pessoalmente? Você ser escolhido para conhecer a vontade de Deus? Paulo foi um instrumento escolhido, como disse Jesus, para conhecer a vontade de Deus, para ver Jesus e para ouvir o que Jesus iria falar nestas aparições pessoais especiais. E aí ele diz: porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, não apenas dos gentios, todos os homens, judeus e gentios, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Ele não foi chamado para ver Jesus? Ele não foi chamado para ouvir uma voz da própria boca dele? Então ele vai ter que testemunhar de quê? Do que ele viu e do que ele ouviu. Paulo era uma testemunha viva e ocular de Jesus Cristo ressurreto. Ele ia ter que falar do que ele visse e do que ele ouvisse. O próximo texto, que é Atos capítulo 26, demonstra isso claramente. Agora nas palavras do próprio Jesus, segundo a narrativa de Paulo, tá? Em Atos 26, no versículo 15, Paulo descrevendo o que aconteceu com ele no momento que ele viu Jesus a primeira vez, porque Jesus apareceu para ele muitas vezes, e eu sei que tem gente que pensa que isso é um escândalo, que Jesus apareça para alguém como se ele estivesse vivo, né? Tem gente que se escandaliza com isso. Mas aí no versículo 15 está escrito: então eu perguntei: quem és, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque, olha o que Jesus vai dizer agora: eu te apareci por isso, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes agora, como daquelas coisas
pelas quais eu ainda vou te aparecer. Glória! Jesus diz: Paulo, se levanta, porque eu te apareci com um objetivo. Eu te apareci por isso, para te constituir ministro e testemunha. De quê, meu Deus? Das coisas que você vai ver agora, como também das coisas em razão das quais eu vou te aparecer. Não é de admirar que Pedro diga: esse homem não está inventando isso, eu conheço a fonte, está vindo de cima, não foi desenvolvido, isso só pode ter sido recebido. Pedro não sabia que Jesus tinha aparecido para ele, para Paulo. Pedro não estava lá, mas Pedro sabia identificar a fonte. E eu me pergunto, quantos de nós temos a mesma sensibilidade hoje em dia, né? Porque Pedro, um apóstolo de Cristo, que andou com Jesus enquanto ele esteve na terra, que não precisava, lia tudo o que Paulo escrevia, sabia tudo o que Paulo falava. Ah, gente que precisa não sabe. Estou pregando muito bem hoje pela manhã, cadê os amém, aleluia? Pedro, que não precisava, sabia tudo o que Paulo falava. A gente que precisa não sabe. Não é interessante? Diga amém ou ai de mim, porque é verdade, de qualquer maneira, tá? Pedro reconhecia a fonte. Pedro não viu Jesus aparecendo para Paulo. Pedro poderia dizer: isso é mentira desse homem, isso aí ele está querendo arranjar seguidor, é ibope que ele quer, ele está mentindo, esse desgraçado, nem andava com a gente, nunca foi crente, perseguia a igreja, Satanás. Ciúme, inveja, é natural. A gente vê isso hoje em dia no corpo de Cristo, né? Mas Pedro era sensível. Eu me emociono com Pedro, gente. Como é que o homem teve essa humildade? A gente sabe que o bicho era meio grosso, mais grosso do que papel de enrola prego, como diz lá no Ceará, mais grosso do que papel de enrola prego. Vocês não entenderam a parábola, tudo bem. Mas Pedro disse: esse homem é de Deus. Esse homem é de Deus. As coisas que ele fala não são comuns. Tem coisa difícil de entender, mas eu não vou dizer que é do diabo, que é errado, porque eu conheço a fonte. Eu sei, posso não entender o que ele está dizendo tudo, né? Mas eu sei que essa sabedoria foi dada. E aqui vem Jesus e diz: eu vou te aparecer para você falar sobre as coisas que eu vou tratar nas próximas visões. E no versículo 18 ele diz, desculpa, deixa eu ler ainda o 17. Ele diz: apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como também daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E aí ele fala: livrando-te do povo, ou seja, judeus, e dos gentios. Porque Paulo foi chamado para pregar para judeus e para gentios. Então Jesus diz: eu vou te livrar do povo, que são judeus, e dos gentios, para os quais eu te envio. Aí você não tem conhecimento completo do chamado e do ministério de Paulo, você pensa que Jesus está dizendo que vai enviar ele para os gentios, né? Só que na verdade ele está dizendo que vai enviar ele para os judeus e para os gentios. E no meio do povo dos judeus e dos gentios vai haver aqueles que vão se levantar para tentar parar Paulo, ferir Paulo, maltratá-lo. E ele vai ser livre tanto do povo quanto dos gentios, para os quais ambos os grupos Jesus o envia. Amém, gente? Versículo 18: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que, depois de libertos pelo conhecimento, eles recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Oh, glória! Então, a gente tendo essa noção, eu sei que é uma coisa relativamente simples, mas é a melhor introdução que a gente pode fazer para entender o arrebatamento. Porque o arrebatamento, no Novo Testamento, é tratado quase exclusivamente por Paulo. Vai procurar arrebatamento nos textos de Pedro? Não tem. Vai procurar nas cartas de João? Não tem. Vai procurar em qualquer outro lugar? Você não acha. Por quê? Porque Paulo é o único que fala do assunto. Então, a gente saber de onde vem as informações que Paulo passa, a gente entender a fonte
de onde Paulo está bebendo, né? A gente saber as características do chamado e do ministério de Paulo são muito importantes para a gente entender de onde ele tirou esse assunto. Ô glória! Amém, gente? As características do ministério de Paulo são tão fortes e tão importantes que ele mesmo, ele não se acanhava em falar sobre isso. Afinal de contas, não estaria mentindo. E muito naturalmente ele falava, como por exemplo, ele o faz em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Ele diz: faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Oh glória! Oh maravilha! Ele disse: eu recebi e aprendi. Não foi Pedro que contou para ele, não foi João que contou para ele. Ele não teve que conversar, passar por um discipulado, fazer um estudo com os primeiros apóstolos. Não, ele disse: foi Jesus que me contou. Ele disse: eu recebi e aprendi de Jesus Cristo. Eu sei que Paulo era um homem instruído, tá? Conhecedor de diversas questões culturais, linguísticas e tudo mais. Eu sei disso. Mas sem o IBPJ ele não seria o que ele foi. O IBPJ é o Instituto Bíblico aos Pés de Jesus, tá? Ele não estava lá naquele grupo que foi discipulado por Jesus pessoalmente quando ele estava na terra. Ele o conheceu depois, tardiamente, mas ele aprendeu diretamente de Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Ele disse: eu não recebi, nem aprendi de homem nenhum. Foi por revelação de Jesus. Eu sei que isso pode parecer uma coisa superficial, mas à medida que você for meditando ao longo da sua caminhada, isso cada vez vai ficar mais importante na sua vida e você vai perceber coisas novas. Mas nós praticamos a ceia do Senhor. Vocês praticam a ceia do Senhor aqui também? Sim. E vocês já pararam para pensar por que a gente usa o texto de Paulo se o homem nem estava lá? Vocês já pensaram nisso? Vocês usam 1 Coríntios 11 aqui, não usam? Né? Por que vocês usam 1 Coríntios 11? É o sindicato das igrejas que está mandando? Não. Todo mundo usa 1 Coríntios capítulo 11. Nem todo mundo sabe por quê. Por que a gente não usa os textos dos evangelhos que parecem ser mais fiéis ao que aconteceu naquela noite? É porque a gente vai ter um entendimento mais profundo da coisa nas entrelinhas do que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11. Eu sei que nem todo mundo entende o que Paulo está explicando ali, mas é o texto de 1 Coríntios deixado por Paulo que a gente lê. É o texto que a gente usa para fazer a celebração. Embora a gente nem saiba exatamente o porquê, a gente tem uma dica do porquê o texto de Paulo parece ser mais importante, mais descritivo do que qualquer outro. Porque no versículo 23 de 1 Coríntios 11 ele diz: porque eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu, ele disse. Como é que Paulo sabe o que ele fez? Como é que Paulo sabe o que ele disse? Porque Jesus contou para ele. Vocês lembram que lá em Atos capítulo 26 Jesus disse isso para Paulo? Ele disse: se levanta, firma-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por isto, para te constituir como ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais eu te aparecerei ainda. Jesus era pregador pentecostal. Aí Jesus aparece um dia e diz: está pronto para a lição de hoje? Anota aí no título: Santa Ceia. Oh glória! Jesus contou para Paulo. Jesus contou para Paulo. Gente, para pensar sobre isso. Anos depois, muito tempo depois, Jesus já tinha deixado os seus testemunhos lá em Jerusalém. O povo que participou, aí disse: não, mas eu preciso contar para esse homem. Uau! E o texto de Paulo virou o texto da cerimônia. Já parou para pensar? Jesus contou para Paulo. Agora, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, tá? Isso quer dizer o seguinte: a gente não sabe a quantidade de visitações que Paulo recebeu de Jesus. Nem todas as vezes que Jesus apareceu, ele falou sobre tudo. Ele falou sobre o que ele quis falar. Jesus fez uma seleção dos assuntos que ele achava que era mais importante, né? Jesus falou sobre muita coisa.
Tanto que Paulo de vez em quando diz: eu recebi isso do Senhor, eu vos declaro por palavra do Senhor, isso aqui foi ele que me disse. Só que Jesus não falou de tudo. Então Paulo de vez em quando ia tecer comentários sobre certos assuntos, tinha que dar a sua opinião. Ele tinha que falar o que ele pensava, o que ele achava, o que ele entendia, a sua interpretação. E não tem nada de errado nisso, amém, irmãos? Um homem maduro, espiritual, guiado por Deus, dando uma opinião, é melhor do que 100 pessoas que não sabem de nada da Bíblia falar aquilo que pensa, aquilo que acha. Então as opiniões de Paulo não eram desprezíveis só porque eram opiniões de Paulo. Pelo amor de Deus, né, gente? A opinião de um homem como esse tem a sua relevância. É por isso que de vez em quando a gente encontra textos na Bíblia onde Paulo vai dizer: olha, eu não tenho uma palavra do Senhor a respeito desse assunto, mas eu vou dar a minha opinião. Isso não é para ser desprezado, é apenas uma característica do ministério dele, porque o que ele falava era o que Jesus contava para ele, o que ele ministrava era o que Jesus ensinava para ele nestas aparições. E as coisas sobre as quais Jesus não falou, o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar calado? Ele não vai dizer nada? Ele não tem capacidade divinamente concedida para interpretar o texto bíblico, para poder dar uma opinião, para poder falar do assunto? Claro que ele tem. Que é por isso que, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, que é um texto onde ele fala sobre questões relacionadas a namoro, casamento, divórcio, novo casamento, etc e tal, ele, em algumas ocasiões, respondendo as perguntas, as questões dos coríntios, ele vai dizer isso. No versículo 25, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, 25, ele diz: com respeito aos virgens, eu sei que nas nossas versões fala-se as virgens como se fossem as mulheres, mas essa palavra, na verdade, ela não tem gênero no texto grego, tá? Ela é interpretada à luz do contexto. A mesma palavra que aparece aí, traduzida na maioria das Bíblias como virgens no feminino, é a mesma que vai aparecer lá em Apocalipse, falando dos 144 mil, que eles são castos. É o contexto que demonstra se refere a homem ou a mulher. Eu acho, pelo que me parece, né, que Paulo estaria falando aqui sobre os virgens de uma forma geral, as pessoas virgens. Então ele diz: com respeito aos que são virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém eu dou a minha opinião. Mas veja com que base ele dá a opinião. Ele diz: como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia para ser fiel. Amém, gente? O que é que Paulo quer dizer com isso? Não tem o mandamento do Senhor. Rapaz, Jesus não tocou nesse assunto ainda não. Eu já tive aí umas 6 visões, uns 6 encontros, umas 6 reuniões com ele, mas até agora ele não falou sobre isso. Não tem o mandamento do Senhor especificamente sobre o tema, mas eu vou dar a minha opinião. Ô glória! Graças a Deus que ele tinha opinião para dar. Amém, gente? Então é uma opinião sadia, é uma opinião aceitável, é claro, de um homem maduro, inspirado por Deus, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia para ser fiel. Mas opinião é uma coisa, revelação é outra coisa. Só para diferenciar, tá? Não deve haver preconceito. Eu não estou dizendo que a gente vai desprezar a opinião. A gente só tem que ter isso muito claro, né? Há uma divisão técnica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém, gente? Noutras passagens de 1 Coríntios 7, Paulo volta a falar sobre a sua opinião, como por exemplo, versículo 39 e 40, é o finalzinho do capítulo. Ele diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, ou seja, desde que ele seja crente, né? Porque uma mulher que agora vai casar de novo, ela não vai casar com um homem do mundo, afinal de contas ela teria problema com o seu sogro, né? Porque Satanás é que é o pai dessa pessoa. Então, para não ter problema familiar, é melhor que case. Vocês são lentos, hein, gente? Pelo amor de Deus. Posso continuar? Então, veja, ele diz: desde que seja pode casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Todavia, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Aí ele diz, como se não bastasse, a opinião de Paulo para mim já é suficiente, mas o homem ainda completa, e eu acho que eu tenho o Espírito Santo, né? Ele diz: e eu penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Ou seja, não é uma opinião qualquer, com base em nada, ideias e vozes da sua cabeça. Ele se baseia naquilo que ele recebeu de Deus para ser fiel pelo Espírito de Deus que nele habita. Então são opiniões válidas, úteis, conselho de Deus. Amém, gente? Amém. Mas não é revelação, não é um mandamento do Senhor, não é eis que assim diz o Senhor. Não, é uma opinião.
né? Cada um vai avaliar de acordo com a sua própria necessidade. Paulo mesmo fala sobre isso diversas vezes aqui em 1 Coríntios capítulo 7. E eu sei que tem gente que tem dificuldade em assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Tem muita gente que prefere colocar a responsabilidade das suas decisões nas mãos de Deus do que na sua própria. Deus faz o homem uma duplicada em espécie da sua categoria, né? A sua imagem e semelhança, dá ao homem o domínio e a autoridade, aí o homem fica com medo de agir, querendo que Deus decida tudo, que Deus escolha tudo, porque acha que se Deus escolher por ele, a escolha vai ser bem feita. Mas Deus te fez para tomar decisões, para fazer escolha. Que é por isso que nessa área de casamento, já que eu toquei no vespeiro, né? É por isso que nessa área de casamento o pessoal diz: eu prefiro esperar em Deus, porque se Deus trouxer aquela varoa que me foi destinada, embora eu ainda não a conheça, meu casamento será uma bênção. A mulher de Deus, minha alma gêmea evangélica. Vai rir, daqui a pouco você vai chorar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eva era a pessoa certa, a mulher de Deus para Adão? Pode trabalhar em equipe, vai, pergunta para o coleguinha. Eva era a mulher de Deus para Adão? Era ou não era? Hã? Era? Não era? Era ou não era? Não tinha opção, não era, mulher? A maioria das vezes que eu pergunto isso nas igrejas, o pessoal diz assim: não! Por quê? Porque eles acham, se fosse de Deus, ela não tinha feito o que ela fez com ele, ela não tinha induzido o homem a pecar, a estragar tudo. Mas, gente, não são as coisas ruins que acontecem ao longo da vida que provam ou comprovam que algo é ou não é de Deus. Porque viver nesse mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Não tem como não ter dificuldade, não tem como não ter problema. Você vai ter problema, sim. Se você não quer ter problema no casamento, é só você não entrar no casamento, assim diz o Senhor. É só não entrar, é só não entrar, tá? Paulo disse isso: eu queria poupar vocês, queria evitar que vocês tivessem problema. Mas está consciente do negócio? Vai, meu filho, mergulha. Porque depois que surgirem as dificuldades, você não vai querer colocar a culpa em Deus. Ah, porque se eu tivesse casado com a mulher de Deus, eu não estava sofrendo isso. Engano, ilusão. Se é que a gente pode dizer, né? Se é que a gente pode usar essa expressão, a pessoa de Deus para mim, Eva é a única que foi criada da costela do homem e foi trazida para ele de volta, saiu dele e voltou para ele. A única que Deus fez a dedo. Mas foi lá que a bagunça começou, com a mulher de Deus. A mulher de Deus. Ser de Deus ou não ser de Deus não significa que as tentações não existirão. Amém, gente? Então é uma ilusão esse negócio de pensar que se eu casar com a pessoa certa, a pessoa de Deus. Não, nós somos seres independentes, autônomos, porque Deus quis assim. Ele nos deu uma propriedade humana chamada de livre-arbítrio. Hoje em dia, para muita gente, ouvir a palavra livre-arbítrio é quase um escândalo, mas é o que a Bíblia diz. Tanto que você vai ver, que foi a razão pela qual eu falei tudo dessa volta todinha, só para dizer isso, que 1 Coríntios capítulo 7, Paulo é o tempo inteiro dizendo: ó, se quiser, tudo bem. Se não quiser, você tem essa opção, você tem aquela. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não tem um mandamento de Deus não, mas vou dar minha opinião. Se quiser, é assim que ele fica falando o tempo inteiro. Com respeito aos virgens, não tem um mandamento do Senhor, mas aí ele diz o que ele pensa. Com respeito à viúva, ele diz: não tem um mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião. E nas ocasiões em que o marido incrédulo abandona o lar, deixando a mulher crente em casa, ou vice-versa, né? Que a mulher que é incrédula não aceita que o marido tenha se convertido e quer sair de casa. O que é que a gente faz? A gente ora, intercede porque está debaixo da promessa? Está debaixo da promessa. Depois você vai ter que ler, depois você vai ter que ler 1 Coríntios capítulo 7 quando chegar em casa, tá? O que é que Paulo diz lá? Se o incrédulo quiser se apartar, que se aparte, porque em tais casos nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, porque Deus nos chamou foi para a paz.
você não tem autoridade sobre a vontade do outro. Se o incrédulo consente que você seja crente, ótimo, é meio caminho andado, porque com a atitude correta do coração dele, ele está pronto para receber a influência do cristão, porque através da convivência eu vou santificar a vida da minha esposa, eu vou santificar a vida do meu marido, pela influência, pela convivência. Agora, se ele quiser ir embora, aí você só pode cantar: vai com Deus, o amor ainda está aqui, vai com Deus. Não tem mais nada o que fazer. Aí você, mas eu vou perseverar, que está debaixo da promessa. Paulo perguntaria, está lá em 1 Coríntios capítulo 7, de onde sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? De onde sabes, ó marido, se salvará a tua esposa? Porque não tem promessa, não tem garantia. Porque o ser humano é livre, e você não pode exercer a sua fé sobre a vontade humana. Amém, irmãos? A esperança muda a nossa vida, porque se está com o semblante caído e a esperança invade o meu coração, eu melhoro, eu fico diferente, a esperança me muda. A fé muda as circunstâncias, porque eu posso transformar as coisas ao meu redor pela fé, mas a única coisa que muda a vida do outro é o amor. Eu não posso exercer fé para mudar a vida do outro, eu posso mudar através do amor. É por isso que Paulo fala que o segredo da mudança na convivência matrimonial é a convivência. Está escrito lá em 1 Coríntios 7, gente. Está escrito lá. Pronto, desabafei. Vamos embora. 1 Coríntios 7, versículo 10 e 12. Vamos voltar, é a terceira passagem, onde Paulo vai dizer o seguinte. Versículo 10, ele diz assim: ora, aos casados ordeno não eu. Agora vai ser interessante essa passagem, porque nós vamos ver Paulo falando das duas questões. Um mandamento direto de Jesus sobre o assunto, e um detalhe sobre o qual Jesus não falou. E aí ele vai novamente dar a sua opinião, vai mesclar as duas coisas. Observa o que ele diz: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte, não se separe da sua mulher. Aos mais, versículo 12, aos mais digo eu, não Senhor. Ele diz: digo eu, não Senhor, que se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente, esse é o segredo, tá? Esse é o pulo do gato. Se ela aceita, consente, para ela não é problema, aí sim, não abandone. Se o cônjuge incrédulo aceita o relacionamento com o cristão não deve tomar iniciativa para se separar, porque é um caminho fácil para ganhar essa pessoa para Jesus. Amém, gente? Tanto é que você vai ver Paulo dizendo isso mais para frente. No 13 ele diz: a mulher que tem marido incrédulo e ele consente em viver com ela, não deixa o marido. Por quê? Porque o marido incrédulo, versículo 14, é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, se isso não acontecesse, até os filhos seriam impuros. Agora, com esse ambiente, nessa condição, eles também serão santos. Ou seja, é tudo uma questão de ponderação, porque se o incrédulo aceita, consente, o crente pode ganhar essa pessoa para Jesus pela convivência, através do amor, das boas obras. Amém, gente? Mas vocês observaram que no versículo 10 ele disse: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. E no versículo 12 ele disse: aos mais ordeno, ele diz, digo eu, não o Senhor. Uma vez eu assisti uma ministração, o pessoal estava falando sobre casamento, e a pessoa que ministrou usou esse texto para dizer o seguinte: olha, o que Deus fala é que realmente importa. Não interessa se o grande homem de Deus falar alguma coisa, se não foi Deus que falou, pode desprezar. Aí a pessoa usou esse texto para dar um exemplo de que todos os casamentos deveriam permanecer firmes e do jeito que estavam, e nunca haveria espaço para separação e divórcio, porque Paulo mesmo, quando foi falar sobre o assunto, ele disse: a ordem de Deus é que não se separe. Quando Paulo permitiu a separação, ele disse: quem está falando sou eu, não é Deus. E a pessoa usou essa passagem para justificar isso. Mas por que a pessoa fez isso? Porque ela, diferentemente de nós, ela não conhecia as características do chamado de Paulo, do ministério de Paulo. A maioria das coisas que Paulo falava, ele falava por revelação. Ele disse isso em Gálatas 1:11: recebi e aprendi
por revelação. Jesus contava para ele, ele contava para o povo, mas Jesus não falava de tudo. Tinha assuntos sobre os quais Jesus não falou. E quando Jesus não falava, ele disse: não, eu vou dar a minha opinião como alguém que recebeu a misericórdia para ser fiel. E eu também acho que eu tenho o Espírito de Deus, né, gente? Então Paulo dava a opinião dele. E chegou um ponto onde ele diz: aos casados não sou eu que estou falando, é Jesus quem deu a ordem, que os casados não se separem. E quando chega no versículo 12 ele diz: aos mais, agora quem fala sou eu, não o Senhor. Só que quando você vai observar o conteúdo do que ele diz no versículo 12, quando ele fala aos mais, ele fala de pessoas casadas também. Ele diz: se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar com ele, não a abandone. Então no versículo 12 ele também está falando de casados, porque no 10 ele disse: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. E depois ele diz: aos mais. A gente pensa que ele falaria de outro grupo, outro estado civil, já que no 10 ele falou dos casados. Então a gente pensa, aos mais seriam quem? Os viúvos, os desquitados, os separados, né? Os amancebados, aqueles que, como é que vocês chamam aqui? Amaziados. Olha que coisa interessante. Ele está falando de pessoas casadas no versículo 10, e ele está falando de pessoas casadas no versículo 12. Só que tem uma diferença, porque senão ele não teria dito aos mais. Os casados do 10 são casados onde ambos são crentes. Os dois são crentes. É crente, é para obedecer a palavra, é para andar no Espírito e não é para separar. Acabou. Amém? Eu sei que foi difícil, parece que vocês não estão se sentindo muito bem hoje pela manhã, mas é o que a Bíblia diz, tá? Ele diz: aos casados não é uma ordem minha, é do Senhor, não separa, ponto final, acabou. Aí no versículo 12 ele diz: aos mais. Quem são esses? São casados também. Tanto que ele diz: se um irmão tem mulher incrédula. Qual a diferença dos casados do 10 para os casados do 12? O tipo de casamento. Porque no 12 ele fala sobre um homem crente e uma mulher incrédula, ou uma mulher crente e um marido incrédulo. É um casamento misto. Paulo disse: Jesus não tratou comigo sobre isso, não tem um mandamento do Senhor, mas eu vou dar a minha opinião. Ele disse: quem vai dizer isso agora sou eu. Não é Jesus que está dizendo, não, sou eu. Mas é interessante que ele tenha uma opinião com base no Espírito Santo, na sua vivência com Deus, mas ele diferencia uma coisa da outra. A gente poderia falar de muito mais coisas sobre esse assunto, mas a razão pela qual eu citei esses 3 textos de 1 Coríntios capítulo 7 é para falar desse assunto que eu acho que raramente a gente ouve por aí, de que Paulo distinguia opinião de revelação. E não tem nada de errado em dar a opinião, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas é importante saber que Paulo diferenciava o que Jesus falava e o que ele falava. Embora o que ele falasse fosse importante, uma coisa é Jesus dizer, outra coisa é Paulo dizer. Porque quando Jesus toca no assunto, quando Jesus faz questão de levantar o tema, é porque o próprio Jesus fez uma viagem especial de volta para aparecer para Paulo, para tratar com Paulo sobre aquilo. Isso mostra uma relevância ainda maior do assunto do que foi tratado. Quantos concordam comigo? E é justamente por isso que a gente vai entender a importância do arrebatamento. Por quê? Porque Paulo não tirou isso da sua cabeça. Não era uma opinião de Paulo, não era ele falando sobre o que ele achava que poderia acontecer. Ele não saberia disso se Jesus não tivesse aparecido para ele um dia e tivesse dito: agora eu vou tratar sobre um negócio que não tem em nenhum lugar da tua Bíblia. Anota aí: arrebatamento. Como é que a gente sabe disso? O próprio Paulo falou. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 15, ele diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Não é isso que está escrito aí, gente? Sim ou não? Do versículo 15 ao versículo 17, ele vai falar sobre algumas características, alguns dos acontecimentos relacionados ao arrebatamento. Mas eu quero que você observe que ele diz: vos declaramos por palavra do Senhor. Ele não está querendo dizer que está tirando isso da Bíblia da sua época, que é mais ou menos aquilo que nós chamaríamos de Antigo Testamento. Ele está falando que Jesus contou para ele. E quando a gente conhece bem as características do chamado e do ministério de Paulo, isso fica evidente, porque o que ele tratava, o que ele falava, era por revelação.
Num dos dias, Jesus aparece e ensina para ele o que ele vai falar sobre o assunto, que é por isso que ele diz: vos declaramos por palavra do Senhor. E aí ele vai tratar do arrebatamento. A palavra aparece lá no versículo 17, para quem não está familiarizado com o texto. Ele diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nesse momento que ele fala do arrebatamento, ele deixa claro que a informação deste acontecimento foi uma coisa que ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. Isso mostra o quê? Primeiro, que o arrebatamento não é uma coisa irrelevante, secundária, porque Jesus Cristo deixou de fora muitos assuntos, mas o arrebatamento ele fez questão de falar. Então não tem como a gente usar a desculpa de dizer que o arrebatamento é secundário, irrelevante, é uma coisa que vai acontecer no final da tribulação de qualquer jeito, como alguns eruditos pós-tribulacionistas insistem em fazer. Vai acontecer, mas é irrelevante, não é importante. Vai acontecer no final da tribulação, é um evento en passant, assim, de passagem, é uma coisa... Não, Jesus tocou no assunto. E a gente sabe disso porque não é o único texto onde Paulo diz que foi Jesus que disse. Não é o único texto onde Paulo demonstra que ao falar do assunto ele está falando uma coisa que Jesus contou para ele. Os dois textos talvez mais populares, que é 1 Coríntios 7, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 17, e em 1 Coríntios 15, nos dois textos, ele usa expressões que dão a entender que o que ele tem para falar sobre este evento, este acontecimento, é uma revelação. Em 1 Coríntios 15, no versículo 51, o contexto lá fala sobre a ressurreição, mas porque haverá toda uma geração que não vai morrer e será arrebatada antes de experimentar a morte, Paulo acha por bem inserir este conhecimento, esta informação que Jesus passou para ele. Então ele diz: eis que vos digo um mistério. Por que mistério? Porque não é uma informação, um conhecimento de domínio público. É uma coisa que Jesus contou para ele particularmente. Ele não pode dizer: abra no capítulo tal, versículo tal, lá no livro do profeta não sei das quantas. Não tem passagem, não tem texto. Não há nenhuma passagem que fale da doutrina do arrebatamento no Antigo Testamento. Podemos usar exemplos, acontecimentos que ilustram ou podem servir de ilustração para o arrebatamento, mas a doutrina, o ensinamento, ele ainda não tinha sido publicado. Há coisas que estavam ocultas desde que o mundo começam a ser reveladas de Jesus para frente. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 34 e 35, está escrito que Jesus se dirigia às multidões por meio de parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei as coisas ocultas desde que o mundo começou. Então Jesus, ele começa essa publicação de mistérios, de segredos, coisas guardadas desde que o mundo começou. Uma delas, pelo que Paulo parece demonstrar, é o tal do arrebatamento, porque ele diz: eis que vos declaramos um mistério. Desculpa, eu juntei os dois textos. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e piscar de olhos. E aí ele vai falar algumas outras características associadas ao arrebatamento. Mas observe, os dois textos mais populares sobre o arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 17, e o seu contexto imediato, né? 1 Coríntios capítulo 15, os dois textos usam expressões, um palavreado que dá a entender claramente que o assunto sobre o qual Paulo vai tratar é uma revelação de Jesus Cristo. Amém, gente? Então, primeira coisa, o arrebatamento não é um assunto tirado da cabeça de Paulo, não é um assunto irrelevante, é uma revelação dada por Jesus Cristo depois de ressuscitado. Eu acredito particularmente, e eu sei que há uma divisão aí no arraial pré-tribulacionista, alguns concordam com isso, outros não concordam. Eu sou da opinião que Jesus fala sobre o arrebatamento lá em Mateus 24. Não sei se a gente vai ter oportunidade para tratar sobre isso aqui, a gente ainda vai descobrir, eu também vou descobrir ainda, mas eu acredito que Jesus fala sobre o arrebatamento lá em Mateus 24, o primeiro a falar, mas de forma enigmática, não explícita e clara como Paulo vai fazer, até porque, segundo Jesus, Paulo era um instrumento escolhido com o objetivo preciso de divulgar coisas que Jesus trataria com ele nestas aparições, e uma delas, pelo que a gente viu, era o próprio arrebatamento em si. Amém, gente? Mas além de Jesus, só
Paulo toca nesse assunto, no assunto do arrebatamento. E por isso a gente tem que parar para pensar o que Paulo diz sobre o assunto. O que o Novo Testamento fala a respeito desta palavra que foi usada por Paulo para falar sobre este acontecimento. Paulo falou que os mortos em Cristo, não é todos os mortos, ele não está falando de todos os santos, justos e mortos desde Adão até o dia de hoje, ele está falando de uma classe específica, ele está falando dos mortos em Cristo, que significa aqueles que receberam Cristo enquanto estavam vivos no período da igreja e morreram, e aqueles que estiverem vivos em Cristo e ainda não morreram, mortos em Cristo e vivos em Cristo, serão arrebatados para estar com o Senhor para sempre, serão transformados e tudo mais, tá? Mas vamos parar para pensar, será que isso é suficiente para a gente concluir em que momento o arrebatamento acontece? Se é antes ou se é depois, se é durante a tribulação? Gente, eu estou convencido de que o fato de Paulo ter usado a palavra que foi traduzida corretamente por arrebatamento em nossa Bíblia, prova de que o arrebatamento é antes da tribulação. Por quê? Porque a palavra harpazo, a palavra grega traduzida por arrebatamento, que inclusive a raiz dessa palavra é de onde vem a nossa palavra arpão, tá? A palavra arpão. Arpão é uma peça metálica, uma ponta de ferro usada numa lança para pescaria de peixes grandes, né? Que são fisgados pelo arpão e trazidos para fora da água. A raiz da palavra. A palavra harpazo, ela é usada 100% das vezes no texto bíblico e em outros contextos também, quando se fala sobre uma interferência, uma interdição. É quando há uma ação de assalto ou uma situação em caráter de urgência exercida por alguém num contexto específico. Ela não é usada somente para as coisas positivas. A palavra harpazo, traduzida por arrebatamento, tem o verbo também, né? Ela vai ser usada em contextos positivos e negativos, espirituais e naturais. E eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas vocês vão observar, já chama atenção aqui para isso, que 100% das vezes é sempre demonstrando uma intervenção, tá? Por exemplo, em Atos capítulo 8, versículo 39, diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Ou seja, Filipe não cedeu pela fé, ele não cooperou, ele não precisou crer, é uma intervenção divina. Existem situações em nossa vida que nós temos que cooperar com Deus, a Bíblia testemunha isso do começo ao fim. Mas existem situações de intervenção, onde a pessoa não tem que crer, ela não tem que se render ao Espírito, ela não tem que fazer nada, é uma intervenção divina. Como por exemplo, Zacarias, o pai de João Batista, foi uma intervenção divina. O anjo apareceu e disse: você ficará mudo durante um tempo. E o homem parou de falar. Não é porque ele creu, não é porque ele cedeu, não é porque ele recebeu, é uma intervenção. Quantos estão entendendo? Então o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Ou seja, Filipe foi tirado de um lugar, colocado em outro. 2 Coríntios 12, do 2 ao 4, Paulo fala de uma experiência muito provavelmente dele mesmo, pelo menos é o pensamento geral dos estudiosos a respeito do assunto. Todo mundo acredita que Paulo está falando de si, quando ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado, ele foi levado até o terceiro céu, porque vocês sabem que há 3 céus, né? Tem esse céu atmosférico, onde estão as camadas atmosféricas, a ionosfera, a ozonosfera, a troposfera, todas as camadas atmosféricas. Tem o segundo céu, que é o firmamento, e tem o terceiro céu, acima do firmamento, onde está o trono de Deus, que também é chamado pela Bíblia, inclusive nesse texto, de paraíso. Então Paulo diz: fui levado, aliás, esse homem foi levado, arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo eu não sei, só Deus sabe, mas eu sei que está o homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, só Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, indizíveis, as quais ao homem não é permitido falar. Não é lícito, não é permitido por lei. É proibido o homem tocar nesses assuntos nessa dispensação ou do lado de cá da eternidade. Mas é interessante que ele tenha dito: foi arrebatado ao terceiro céu. São exemplos de arrebatamentos sobrenaturais. Filipe, né, foi arrebatado, desaparecendo e reaparecendo em algum outro lugar. Eu sei que é um arrebatamento horizontal, mas Paulo foi arrebatado, levando-se em consideração que foi ele, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, num arrebatamento vertical, experiências sobrenaturais. Mas essa palavra, traduzida corretamente por arrebatamento, arrebatado, etc. e tal,
ela não é uma palavra usada exclusivamente em contextos sobrenaturais. Ela também aparece em contextos naturais, como por exemplo, em João capítulo 6, versículo 15, que diz que sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, a palavra é harpazo aí também, a mesma usada por Paulo lá em 1 Tessalonicenses 4,17 para falar do arrebatamento da igreja, a mesma. E aí diz que vinham arrebatá-lo para o proclamarem rei. Só que, sabendo disso, Jesus se retirou novamente sozinho para o monte. Ou seja, o povo iria pegar Jesus na marra, colocar nos ombros, sem perguntar se ele concordaria. Por isso que a palavra arrebatá-lo foi usada, porque pegariam ele à força. Esse é o significado da palavra. Eles iriam chegar lá, não importava o que Jesus estivesse fazendo, interromperiam tudo, atrapalhariam o ensinamento de Jesus, pegariam ele, colocariam nos ombros, agora esse aqui é o nosso representante, vamos tirar Herodes, vamos colocar Jesus, vamos proclamá-lo rei dos judeus. Jesus, sabendo que não era para isso que Deus o havia chamado, ele se retirou, fugindo deste arrebatamento da multidão. Como vocês estão entendendo? Em Atos 23, versículo 10, diz assim: tomando o vulto a Celeuma, temendo o comandante que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que arrebatassem ele dali e o levassem para a fortaleza. A palavra colocada na minha versão diz retirassem. Eu não sei como é que diz de vocês, no telão aí está aparecendo retirassem também, mas depois, se você quiser conferir, para quem tem essas bíblias eletrônicas de hoje em dia, você toca na palavra, ela mostra a palavra original, né? A palavra original usada no texto grego foi harpazo, a mesma, que significa exatamente isso, tá? Retirar, remover, é a mesma coisa. Então, quando se diz retirassem dali, arrebatassem dali. Por quê? Porque o comandante queria que a guarda intervisse na situação, para que Paulo não fosse despedaçado pela multidão. Era uma celeuma, era uma situação que estava saindo do controle. Paulo poderia ser apedrejado, até assassinado. O comandante, temendo exatamente isso, pede à guarda uma intervenção, que o arrebatassem dali, ou seja, vão tirar Paulo, ele querendo sair ou não, vão tirar ele de lá. Essa é a palavra que foi usada. Depois a gente vai observar a mesma palavra sendo usada em contextos negativos. Veja, em João capítulo 10, versículo 12, diz assim, isso é Jesus falando: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. É a mesma palavra harpazo, usada por Paulo para o arrebatamento da igreja. A mesma palavra. Porque essa palavra, ela não foi consagrada por Deus para ser usada somente em relação ao evento escatológico que vai acontecer com a igreja de Cristo. É uma palavra comum do grego daquela época e era usada sempre que o contexto pedia. Então era isso que Jesus queria dizer, que o lobo iria intervir numa ação de assalto e tirar as ovelhas ali, a contragosto mesmo. Ele vai arrebatar. Veja que é usada num sentido negativo, mas é a mesma palavra, porque tem o mesmo sentido. Em Mateus capítulo 13, versículo 19, o último texto que eu gostaria de mostrar a palavra sendo usada aqui no Novo Testamento, Mateus 13, 19, Jesus contando aí sobre a parábola do semeador, ele diz: a todos os que ouvem a palavra do reino não a compreendem, vem o maligno e arrebata. É a mesma palavra grega, tá? Independente das traduções que foram feitas, o importante é a gente saber o que está escrito no texto original, que foi divinamente inspirado. É a mesma palavra grega que aparece lá em Tessalonicenses para falar do arrebatamento da igreja. Então ele diz que o maligno vem e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então o que é que a gente aprende aqui? A gente aprende de forma comprovada, depois vocês podem pesquisar mais sobre o assunto. A palavra harpazo, traduzida por arrebatamento, escolhida por Paulo para falar sobre o que vai acontecer com a igreja, não é uma palavra consagrada ao evento escatológico. Ela não pode ser usada somente no arrebatamento da igreja. Não, é uma palavra comum do grego qualquer. Paulo a usou, e também não é a única palavra que Paulo vai usar no Novo Testamento, dos seus textos, para falar do arrebatamento, tá? Mas Paulo a usou porque acreditava que ela se encaixava perfeitamente no que vai acontecer. Ou seja, é uma situação de assalto, quando surge uma janela de oportunidade, há uma intervenção
para que a igreja seja retirada. Nós vimos aqui textos que mostram arrebatamentos naturais e sobrenaturais, arrebatamentos positivos e arrebatamentos negativos. Porque dependendo de quem arrebata, pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Quando o lobo arrebata, obviamente que é para a morte. Quando o maligno arrebata a palavra do coração, é uma coisa muito ruim. Mas se quem arrebata é Jesus, é outra história. Significa que Jesus sabe o que está fazendo, porque Ele está tirando de uma situação que vai ficar insustentável, insuportável, e a janela de oportunidade é aquela. Tem que chegar ali e tirar na hora. É uma intervenção, é algo súbito, emergencial. É esse o sentido que a palavra possui. Irmãos, vamos parar para pensar? Se o arrebatamento fosse depois da tribulação, qual seria o sentido de Paulo ter usado essa palavra? Não faz sentido. Não faz sentido. Uma palavra que 100% das vezes era usada, tanto na Bíblia como fora da Bíblia, somente para falar em intervenções assim, ações de assalto, caráter de urgência, uma situação emergencial, numa janela de oportunidade. Não teria sentido Paulo usar isso depois da tribulação. Por quê? Ora, a tribulação, como nós sabemos, vai ser o tempo de angústia como nunca houve, nem jamais haverá. É singular, é único, é o pior período de toda a história da humanidade na terra. Como é que Jesus vai arrebatar a igreja depois que o pior já passou? Não tem sentido usar essa palavra para depois da tribulação. Imagina isso, na tribulação, Satanás solto, desembestado, o anticristo aí naquele pega, não pega, pega, não pega, olha, não pega, o sol ficando preto, a lua vermelha como sangue, as estrelas caindo do céu pela terra, né? Aquela desgraceira toda. Aí depois que tudo passou, Jesus, eita, preciso fazer alguma coisa, é emergência. Não tem sentido, gente. Jesus vai aparecer, vai matar o anticristo com um sopro da sua boca. Satanás vai ficar preso no abismo por 1000 anos. Que necessidade de correr é essa para arrebatar a igreja? Não faz sentido. Agora, se o arrebatamento for antes da tribulação, aí sim dá para usar essa palavra, porque é uma situação de emergência. Veja os exemplos dados por Jesus lá em Mateus 24. Ele manda o povo parar para pensar sobre Noé. Ele manda o povo parar para pensar sobre Ló. Eu sei que em Mateus 24 não se fala de Ló, está lá em Lucas 17, mas eu estou juntando tudo porque era o mesmo sermão profético. Jesus diz: pensem em Noé, pensem em Ló, porque vai ser do mesmo jeito que foi. Ou seja, o povo do mundo comprava, vendia, casava, se dava em casamento, tudo era normal, não havia nenhuma situação extraordinária acontecendo, até que Noé entrou na arca. Da mesma forma com Ló, no dia que ele saiu de Sodoma e Gomorra, choveu fogo do céu. Por quê? Porque vai ser uma situação assim, de assalto. Jesus arrebata a igreja e depois do arrebatamento começa a tribulação. A tribulação não pode acontecer antes que os justos sejam retirados da terra. Para concluir, mesmo sem explicar, eu quero que você veja 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. A gente acabou de ver que Paulo usou a palavra harpazo, arrebatamento, para falar sobre esse evento futuro. E aí ele diz assim, ó: nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos em Cristo, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Prestou atenção? Agora veja o que ele diz depois, no capítulo 5, versículo 3, ele diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. No capítulo 4, Paulo fala do arrebatamento. No capítulo 5, Paulo fala da tribulação, que ele chama corretamente de dia do Senhor. A gente não vai fazer isso agora, mas depois você pode conferir. Ele diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ora, só pode ser coisa ruim. A visita de um ladrão na noite não é coisa boa. Nenhum ladrão liga para dizer 10 horas tá bom para você, né? O ladrão, ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. É por isso que a tribulação é corretamente comparada nas escrituras com uma visita entre aspas, tá? Visita de um ladrão na noite. Porque é uma experiência ruim, é muito bem comparada com o ataque, o assalto de um ladrão. Só que ao falar do arrebatamento no capítulo 4, eu não sei se vocês observaram, ele conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Ele diz nós,
os vivos, vamos junto. Nós seremos arrebatados. Ele se inclui na experiência. Ao falar da tribulação no versículo 3 que a gente acabou de ler, ele se exclui do acontecimento. Ele disse: eles quando andarem, olha a conjugação, ele diz: eles quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes, não é nos, não é vos, é lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo eles escaparão. Paulo diz: nós seremos arrebatados, eles não escaparão. Por quê? Porque nós somos arrebatados antes e a tribulação vem para eles depois. Por que Paulo tratou do arrebatamento no capítulo 4 e tratou da tribulação no capítulo 5? Porque o arrebatamento acontece antes e a tribulação vem depois. O arrebatamento é para os crentes, por isso Paulo se inclui, e a tribulação é para os incrédulos, por isso Paulo se exclui. Nós seremos arrebatados, eles não escaparão. Amém, gente? Amém. Vocês foram abençoados hoje pela manhã? Amém. Obrigado pela paciência, Deus te abençoe. Tem livros meus ali atrás, tá? Quem tiver interesse, são assuntos diferentes, procura lá, invista na sua vida. Beijo no coração, até a próxima. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.